O programa está oficialmente aberto hoje, dia 2 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos aproveitar que deu uma esquentada, o clima se tornou favorável para o consumo de uma geladinha e amanhã tem a feijoada, ok? Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo na palavra. Sim, o estudo na palavra deste livro, As Leis do Inferno, do grande mestre Ryuho Okawa. E ao término do último programa eu tratei da estratégia das tesouras, eu citei a questão política dela, dessa estratégia, que criou tanto problema para o povo brasileiro, ainda está criando. Porque com o florescimento da direita, nós derrubamos uma das lâminas da tesoura. Faltou derrubar a outra. Tesoura, como eu digo, é uma grande invenção. Eu acho que você pega, alguém teve a ideia de pegar duas facas e juntá-las para criar um instrumento de corte muito mais eficiente, muito mais seguro. E eles estão eles querem na política recuperar a lâmina perdida. Eles estão querendo criar o que eles chamam de direita permitida, que na verdade é a esquerda vestida de centro. Não existe negócio de centro. Centro é conversa fiada. Em todo caso, eles querem retomar o poder da esquerda, que a direita tirou. E na religião eles já vêm praticando isso há um bom tempo, aliás, já está consolidado, e hoje eu vou dar uma demonstração de uma dessas lâminas. Hoje nós vamos tratar de uma dessas lâminas, ok? Então vamos começar o programa e na sequência conversaremos mais sobre o assunto. O último programa da série Estudo na Palavra, As Leis do Inferno, terminou com a seguinte pergunta. Como é que isso é feito na seara da religião, posto que Miriam Big Pig se interessou pelo meio que a nova ordem mundial encontrou para implantar uma agenda iluminista, que é por meio da implantação da estratégia das tesouras na religião. Todavia, há uma igreja de cunho pentecostal que tem o Congresso para o Sucesso, do qual destaca o seguinte diálogo. Nota, vou trocar os nomes originais por alcunhas oriundas dos programas do Chico Anísio, para evitar aborrecimentos. Qual é o seu nome? Indagou Tintones. Dona Cacilda respondeu a Cuja. Qual foi a vitória que você obteve depois que você fez aliança com Deus? Essa é a 9ª segunda-feira que venho à igreja.
A primeira vez que eu vim para desistir da minha empresa. Eu tenho uma empresa há 20 anos e, desde o 12º ano, tudo começou a ficar muito difícil. E também venho fazendo mais uma pós-graduação, uma especialização, tendo mais conhecimento. Isso me levou a ficar doente. Eu fiquei doente a ponto de chegar à médica e a médica me falar: olha, você está com burnout, um distúrbio causado por cansaço crônico, que causa dores, insônia e embotamento. Por exemplo, eu tinha crises de enxaqueca constantes. E eu liguei para o meu advogado e falei: doutor, preciso da sua ajuda. Eu vou desistir. Eu não quero morrer pela empresa. Tenho filhos pequenos. Aí meu advogado falou: tudo bem, mas antes de você desistir, eu queria que você fosse a uma reunião comigo. Aí eu e meu esposo fomos até a casa dele e ele nos trouxe aqui. 9 semanas atrás, Tim Tones questionou. 9 semanas atrás, Tim Tones confirmou Dona Cacilda. Na primeira semana, no primeiro dia em que eu vim, eu não peguei a aliança porque o senhor foi muito enfático. Só pegue se for para ir até o fim. E eu ainda não estava convencida. Eu sempre tive muito preconceito com a igreja. Nunca tinha estado em uma igreja, embora evangélica, em outra denominação. E aí, no dia seguinte que eu vim, na terça-feira, nós vendemos na minha empresa o que nós não vendemos todo mês. Ou seja, ela não precisou se comprometer para a coisa começar a funcionar. Ela não precisou se comprometer para a coisa começar a funcionar. Imagine se eu tivesse feito. Mas ainda não me convenceu, disse ela. Pode ter sido uma mera coincidência. Por que não? Falei para o meu esposo. Se eu acreditasse nisso, eu poderia dizer que foi em razão de eu ter ido. Só que, na outra segunda, eu quis vir também. Quando eu vim, o Espírito Santo falou comigo. Eu vim e fiz o pacto. Esse negócio de pacto é brabo. Será que foi um pacto com o diabo? E aí, as coisas foram acontecendo, concluiu a Cuja. Vou parar por aqui, antes que a coisa descambe para a gozação, para recomendar o programa As Engrenagens do Mal, cujo link está na descrição, dado que nele eu explico a razão que leva uma pessoa que flerta com o mal a prosperar. De volta ao depoimento da dona Cacilda. Eu tenho bênçãos para contar da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima e da oitava semana. E o mais importante é que hoje, se nada tivesse mudado, eu tenho a plena convicção de que eu ficaria doente por todos esses motivos. Mas o meu espírito foi tocado, foi transformado pelo Espírito Santo. E aí agora, tudo é tão maravilhoso que talvez o que eu tenha vindo buscar já não tenha tanta importância. Nesse depoimento há um entendimento errado da ação dos anjos, pois ela foi à igreja para obter prosperidade. Nota, não há nada de errado com a prosperidade. O que é errado é a falta dela. Contudo, a escassez dela foi instrumentalizada com o fim de levar as pessoas à igreja e não à busca do divino. Logo, o que é vendido por essa igreja e congêneres foi que a busca do divino gerou prosperidade. Aí é que está o erro. Igreja não é para isso, pois Deus não é agiota. E é aqui que se encontra uma das lâminas da tesoura. Assim, essa é uma lâmina. Eu quero dar uma explicação um pouco detalhada disso aqui, porque existem 2 pontos aqui nessa lâmina. E eu vou ser bem claro a respeito disso. Há anos eu frequentei uma igreja evangélica, eu fui convidado, eu fui num evento musical e uma pessoa na fila me convidou. E eu fiquei curioso e fiz uma matéria jornalística. Eu fui lá e o que eu reparei? O que eu reparei nessas igrejas de cunho pentecostal, essas igrejas evangélicas? Que a pessoa chega lá e ela começa a ficar disciplinada. Porque eles ficam enchendo a paciência para a pessoa ler a Bíblia, quer que a pessoa tenha um tempo de leitura diário da Bíblia,
quer que a pessoa faça evangelização, que é ir na rua convidar as pessoas. Quantas pessoas você convida por dia? Então eles estabelecem uma série de disciplinas para o cara estar no meio deles. Então é que eu tive que sair lá do meio deles, porque não tinha paciência para coisa. Em todo caso, o que acontece? A pessoa fica disciplinada. A pessoa se torna disciplinada. E ela começa a transferir essa tecnologia para outros pontos da vida. Essa disciplina que ela adquiriu com o fim de ficar no meio deles e ser salva e obter esses benefícios aí, ela começa a aplicar em outros setores da vida. Você pode ver que os grandes milionários, as pessoas que têm dinheiro, elas não têm aquele negócio, eu estou bem no trabalho, não estou bem em casa. Estou bem em casa, não estou bem na profissão. Não, eles fazem transferência. A mesma disciplina que eles aplicam nos negócios, aplica na condução da família, no trato com os amigos, na condução da vida como um todo. E o que acontece? A pessoa se torna próspera. Por quê? Porque o segredo do sucesso é a disciplina. Porque a disciplina é a prática constante. E a prática constante leva ao quê? À perfeição. Quando não chega a ela, próximo a ela pelo menos. E muitas das pessoas que entram nessas religiões evangélicas se tornam disciplinadas e começam a automaticamente transferir isso para os outros padrões, os outros setores da vida dela. Por quê? Porque ela passa a pensar naquela frequência. E como ela nunca pensou nisso antes, ela começa a obter o quê? Começa a se aperfeiçoar nos relacionamentos, no emprego e começa a prosperar. Tem alguma coisa de errado nisso? Né? A priori não. A priori não. Mas vamos para o outro ponto da questão. Dessa questão da instrumentalização do fracasso. Que isso aí é a instrumentalização do fracasso. Naquele programa que eu indiquei para vocês, As Engrenagens do Mal, eu tratei disso em parte. Por que é que as pessoas que flertam com o lado do verso, na Repsais nós chamamos isso o lado do verso. O lado do verso o que é? Magia negra, macumba, voodoo, essas coisas aí. Por que as pessoas que flertam com isso começam a prosperar também? Muito político. Brasília, os caras todos no topo da pirâmide hierárquica da política, cheio de dinheiro, e são notoriamente conhecidos. Tem um político lá da Baixada, prefeito de uma cidade lá, que eu sei, não vou falar, mas ele frequenta um centro aí também. Por que é que essas pessoas que flertam com o mundo do verso têm prosperidade? Eu falei disso naquele programa. Porque essas entidades as utilizam como ferramenta. O cara vai lá e pede poder, dinheiro, fama, fortuna, mulher. Essas entidades malignas trabalham para que ela tenha tudo isso. Por quê? Porque é a propaganda. É a propaganda deles. Você vê o cara conseguindo, eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu conheci uma pessoa, também falou, olha, tá vendo esse negócio dessa igreja aí, vamos lá. Vamos lá. Eu falei, não, isso aí. Esse pacto que eu estou falando é um pacto quase com o diabo, porque esse pacto, você tem que dar uma parte da sua grana para eles. Não é assim. Eles não mostram o outro lado. Mas qual é o problema no fim? Já que a pessoa de um lado, no verso, e no outro, na frente no verso, ela está prosperando. É que igreja não é para isso. Religião não é para isso. E essa é a estratégia das tesouras. Eles tiram a razão de ser da religião. A prática religiosa é para nós buscarmos a transcendência. Religião é religação. É se religar com o divino. É entender que a busca da luz, qual que é a busca da luz? É para a gente desenvolver esse plano. Esse plano é um plano de treinamento. O mestre Ocal usa o termo até caderno de exercício. É um plano de treinamento. O plano temporal é um plano de treinamento para a alma. Porque a alma, o que liga o plano temporal e a temporal é a mente. A mente gera a matéria e gera
Espírito. Por meio da mente, nós fazemos a gerência tanto do temporal quanto do atemporal, dentro desse multiverso em que nós estamos. E aí, o que acontece? Como a nova ordem mundial quer aplicar uma agenda iluminista, eles têm que tirar da pessoa essa ideia de transcendência, de que ela vai se conectar com o divino, de que ela vai, por exemplo, acessar os arquivos acásticos, de que ela vai trazer evolução para esse plano, de que ela vai ajudar esse plano a se desenvolver. Por quê? Porque eles vão fomentando o quê? A instrumentalização do fracasso, da necessidade. Aí a pessoa vai atrás de uma igreja evangélica para fazer o pacto lá e ficar rico, começar a ter lucro por esses depoimentos. As pessoas veem esses depoimentos, querem ir atrás. Não estão errados, as pessoas querem ter uma qualidade de vida, querem prosperar, mas as pessoas precisam entender que essa prosperidade que elas estão buscando não está na religião. Religião não é para isso. Ah, Mateus, mas Deus não é o pai, ele vai abandonar os filhos dele. Não, Deus não abandona filho nenhum. Peça a Deus que Deus proverá. Eu falo isso sempre. Quando as pessoas vêm me perguntar. Eu falo, peça a Deus. Porra, Mateus, eu queria ter uma mulher bonita, eu queria ter um carro, eu queria ter uma vida boa. Peça a Deus. Deus não vai te abandonar. O grande problema é que quando chega a coisa, primeiro, o cara pede desconfiando, ou seja, ele não pede de coração. O coração dele não é sincero, nem com ele, nem com Deus. Não vai ter nada. E segundo, quando ele pede a coisa, a coisa vai se apresentar para ele da forma que for possível. E muitas vezes a pessoa não vai identificar e vai virar as costas. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. Eu já contei em outras oportunidades. Uma vez eu estava lá no bar do Zé e estava sentado um cara atrás de mim, uma turma, e ele estava contando que ele tinha uma vida razoável, tal. E um dia apareceu, ele entrou no elevador, tinha uma moça lá, uma mulher linda. Muito linda, modelo de revista. Essa mulher começou a conversar com ele. Ele trocou contato com a mulher, e eles começaram a namorar. E essa mulher tinha um padrão de vida, e ele tinha elevado, ela queria que ele subisse na vida também. Olha só como a divindade manda as coisas para a pessoa. Que ela puxasse, ela estava tentando puxá-lo para cima. E aí o que o cara me fala? Meu, eu estava lá do lado, eu falei, cara, eu vou levantar e bater nesse cara. Eu quase peguei a garrafa da mesa e quebrei na cabeça dele. O que o porra me fala? Que aí ela queria que ele se desenvolvesse, que ele crescesse profissionalmente, estudasse, que estivesse em condição de acompanhar, porque ela falava vários idiomas, ela viajava para o mundo inteiro, ela queria que ele fosse com ela. Ele falou, vai ter um momento que eu não vou poder estar com você na Itália, você vai ter que conversar italiano com as outras pessoas para poder se... Eu não vou estar com você 24 horas, você vai ter que se virar em algum momento. Entende? Queria que ele tivesse roupas boas. Olha que coisa. E aí, o que acontece? O cara... E aí ele queria ir para a praia. E aí a turma dele queria ir para a praia. E esse negócio de turma na praia, vocês já sabem. É aquele negócio que os caras alugam uma kitnet e põem 200 caras dentro da kitnet. Nego dormindo no chão para tudo que é lado. Nego dormindo na cozinha, no banheiro, não sei o quê. E a mulher não queria isso. Ela falou, não, eu tenho dinheiro, eu vou ficar num hotel gostoso. Não quero isso daí. Cara para ele.
Eu pago o hotel, não tem problema, pra gente ter um conforto. E o cara, não, mas eu gosto disso, eu gosto de ficar na casa com 300 negros lá dormindo. Puta que eu pariu, meu filho. E aí o que aconteceu? Ele terminou com ela. E ele terminou com ela pra quê? Ele trocou uma mulher linda, uma modelo, saiu em revista, ele falou das revistas. Eu fui pesquisar pra ver. Não achei, era um anjo. A divindade mandou um anjo para atendê-lo. O anjo estava na vida dele para fazê-lo evoluir. E ele largou de um anjo, que ia elevar a vida dele para ir para a praia com um bando de vagabundo, ficar dormindo todo mundo, numa kitnet, todo mundo espremido lá. Então eu digo sempre, peça, a divindade atenderá, mas abre o olho para ver, para coisa não passar por você e você deixar passar. E isso não tem nada que ver com religião. Pedir a Deus tem nada a ver com religião. A busca da religião é a busca da iluminação, de abrir os chakras, se contactar com o divino e transcender as barreiras do plano atemporal, as barreiras do multiverso e buscar a glória do universo. E essa glória do universo temos que ir atrás. Tem muita coisa para nós vermos, para nós aprendermos. Uma delas, por exemplo, acessar os arquivos acásticos, trazer tecnologia para cá, desenvolver esse plano, ajudar as pessoas a cumprir a missão dela. Isso é nesse plano. Existem coisas dos outros planos que, é só lá que nós saberemos. Estão nos esperando lá. As pessoas das nossas vidas que se foram, que nos esperam no outro plano para darmos sequência a esse trabalho. Olha que coisa fantástica. Mas não procura na religião o que não é da religião. E eles instrumentalizaram essa lâmina da tesoura. A função dela é tirar da religião a incumbência de religião. Transformar Deus em agiota, fazer o cara e procurar a coisa, prosperidade no mundo do verso. Outro procurar prosperidade em uma igreja. Ou seja, usar o divino, a divindade, usar Deus como um agiota. Deus não é agiota. Você quer prosperar? Se discipline. Para isso não precisa ir em igreja. Precisa estipular um ritmo de vida. Disciplina é ritmo. Adotar um ritmo de vida e aplicar esse ritmo em todas as esferas da sua existência. Ok, gente? Dito isto, eu encerro o programa de hoje. Agora é a hora de passar o chapéu, hein, gente? A hora que eu mais gosto, que é a hora que eu ganho uma graninha, a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que vocês ajudam o Cuesta a prosperar. Dito isto, vamos para a arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, que os meus livros aqui. A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, gente. Dito isso, quero desejar muita força para a ministra Damares, a nossa ex-ministra Damares, ou senadora, para que a sua saúde se restabeleça o quanto antes. Depois está o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, assim, um romance para os adultos, para você se divertir, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Todos os links estão aí dos livros, do curso, que são os métodos de arrecadação de fundo por via indireta. Agora, por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aí, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Na sequência, aqui, ó, o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. Ó, gente, dia 7 de setembro chegando aí. E hoje já é dia. A gente tem que estar proteção todo dia, hein, gente? Você sabe do que eu estou falando. Não quero entrar muito nesse assunto aqui, que no sábado eu vou tratar especificamente dele. Aí temos o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, e o link do programa As Engrenagens do Mal. Assistam, cara. Assistam, porque vocês vão ver como o mal opera.
Como ele, por exemplo, ele pode fazer uma pessoa que vai procurar o mundo do verso prosperar. Cara, porra, meu, o cara procurando o que tem de pior e tá tendo lucro, pô. Pessoal, mas não tá errado, cara. Não tá errado. Não tem essa conversa de certo e errado. Vocês têm que entender como funciona a coisa. Como eu disse, o cara que prospera lá é propaganda, cara. Todo mundo quer ir atrás, como todo mundo quer ir na igreja evangélica lá. Problema só, você tá, no fim, tá vendendo a alma pro diabo. Vamos lá. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Gente, entrem no WhatsApp, que é o caminho mais curto entre eu e vocês. Ok? E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Todos os carros, atenção Denilson, atenção, próximo evento, regras para erradicar os radicais, quando o adversário é forte, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, quando o adversário é forte. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!